Pois bem, muito bom dia. Mais uma vez, quero saudar e indicar a minha alegria e a imensa honra que tenho de fazer parte desta reunião semanal que toca um pouco temas relativos ao direito notarial. Agradeço de início a oportunidade que me concede o Colégio Notarial da Seção do Paraná, o que faço particularmente agradecendo a presidente desse colégio, grande, muito zelosa notária, doutora Mônica Dalla Vecchia, mas não deixo também de estender esse agradecimento a toda a diretoria do Colégio Notarial do Paraná, o que peço licença para fazer em nome do doutor Renato Lano. Hoje eu queria, antes de prosseguir, advertir a possibilidade de uma intercorrência, que eu não sei se será mais ou menos infeliz. É que vida de avô é assim, né? Hoje eu tenho aqui os 3 netos na minha casa. De maneira que os 2 mais velhos, embora orientados a esperar algum momento para aparecer aqui de repente no meu escritório, eu não garanto que sigam rigorosamente as minhas instruções. Então, paciência, vamos tratar de ver a sequência aqui do nosso curso. Agradeço a todos aqueles que já estão aqui ingressando. O doutor Pedro Bragato, sempre muito atencioso, logo que começa a aula, ele põe aqui o texto correspondente. Muito obrigado, doutora Vivian Todd e todos aqueles demais que se foram agregando. Eu, infelizmente, nem sempre recebo as indicações correspondentes aqui na minha tela. E, às vezes, tenho sido um tanto desatencioso, sem culpa minha, embora, ao não mencionar a presença de algumas pessoas que assistem a aula, remetem saudações e imaginam que eu estou vendo a saudação e que não respondo isso. Muito bem. Nós vamos, então, hoje tratar da continuação do tema da moralidade pública no seu relacionamento com o notário. Nós temos feito assim, não é? Uma semana tratamos desse assunto, habitualmente. Na outra semana tratamos da prosseguimento da leitura do texto do livro Prudência Notarial. Eventualmente, nós fazemos alguma incursão em tema paralelo. Foi o que ocorreu a respeito de um tema interessantíssimo, no meu modo de ver, e utilíssimo, que é o do exame de consciência, ou da consciência do notário. E eu até pretendo fazer uma outra incursão, qualquer dia desse, para tratar de um assunto muito interessante. E vem a calhar aí, tratando-se do Paraná, porque ontem eu tomei ciência de um acórdão muito bem redigido pelo desembargador Fábio Della Vecchia. Sou suspeito, ele é meu amigo, eu considero muito isso. Mas a verdade é que o acórdão está magnífico mesmo, a respeito de um caso de adoção póstuma, muito interessante, peculiar, em que a justiça se fez fulgurante. Um acordo muito bem redigido, e eu pretendo fazer, de futuro, vamos marcar uma data qualquer e fazemos aqui um intervalo para tratar do assunto. Como também penso, à vista de várias observações que tenho feito ao longo do tempo e no curso aí de viagens pelo Brasil afora, que deveríamos tocar um pouquinho mais, novamente, na questão do direito disciplinar, ou seja, do direito penal dos notários registradores, ou seja, o próprio direito penal administrativo dos notários registradores. Verificar um pouquinho isso, os critérios no Brasil a respeito desse assunto são muito variados, embora a lei seja federal. Então, penso que está na hora de nós retomarmos um pouco esse assunto, observarmos bem e com cautela as peculiaridades brasileiras para evitar o traslado de normas estrangeiras para a situação brasileira, que é uma característica muito importante no direito brasileiro, que às vezes as pessoas não notam. É que os registros e as notas no Brasil têm estrutura cartorial. Eu vou explicar isso. Vai, por exemplo, ao registro de imóveis, por exemplo, de colônia, na Alemanha, uma pessoa que toma conta daquilo, uma funcionária, uma pessoa só, e um juiz que fiscaliza, que é propriamente
quem exerce a função do registrador. Eu vou, por exemplo, visitar meu amigo Bernardino Monterrano, em Buenos Aires. O que seria o cartório de notas lá, na verdade, é um escritório em que está ele como notário, tem 2 ou 3 assessores e ponto. Mesma coisa quando eu visitava o meu também bom amigo e saudoso Juan Valiente de Guicholo, lá em Madrid, 2 ou 3 funcionários. Agora, é uma coisa muito diversa ter que trabalhar em cartórios com muitos servidores. Veja que o conceito de fiscalização, num caso e no outro, deve variar muitíssimo, não é? É que o Brasil possui essa estrutura, mal ou bem, não é o momento de fazer críticas a ela, apenas estou considerando o fato. Então, isso talvez justifique, se houver interesse do nosso público, que nós teçamos algumas considerações acerca desta matéria, não é? Para irmos desenvolvendo ideias, procurando sobretudo, criar uma uniformidade séria nesse assunto. Senão, não é um uniformismo de cima para baixo, se decide assim, pronto, dentro de uma sala fechada. Não, se a doutrina vai, à luz dos vários casos, apurando, abstraindo para chegar à norma. Normalmente as coisas funcionam assim na vida. Primeiro surge a necessidade da função, depois da função, depois do órgão, e da conjunção da função e do órgão, nós temos a normatividade. Então, vamos extraindo aos poucos. Vamos ver se chegamos lá. Bom, vamos lá para a aula de hoje, enquanto os netos não eclodem aqui pelos lados. Nós vamos tratar hoje, prosseguindo esse tema do notário e da moralidade pública. Lembram-se que uma distinção que eu sempre tenho procurado frisar para que se entenda, especialmente para que gente que eventualmente acorra às nossas reuniões sem a sequência das aulas anteriores. Nós não estamos tratando da moralidade profissional, não se trata da moral profissional. Trata-se aqui da moralidade pública, ou seja, da moralidade em geral, que todos devemos ter no âmbito da sociedade, na vida política que vivemos, social e política. Mas, em particular, os deveres que são mais exigidos de algumas pessoas. Ou seja, aqueles que ocupam determinados cargos de maior projeção na vida social, na vida política, estão mais sujeitos a essas normas de moralidade. E por isso o notário, dada a sua elevada posição na vida social e política, na vida da comunidade, tem esse conjunto de exigências de maneira mais clara. Hoje nós vamos começar a tratar aqui do tema da gratidão. Isso aí que antes de começar a falar desse assunto, acho que cada um de nós tem suficiente experiência de vida, não tanto, às vezes temos a gratidão mesmo, mas muitas vezes temos mais e mais dolorosamente os casos do vício, de um dos vícios opostos à gratidão, que é exatamente a ingratidão, a falta de gratidão. Disso nós reclamamos com frequência. É muito comum que ouçamos gente queixosa da falta de gratidão de alguém. Não é? Bom, então, de algum modo, eu vou tocar assuntos que são já conhecidos. Vamos procurar aqui apenas sistematizar, versar algumas ideias, pular daqui e ali, porque tem que ser tratado esse assunto também. Embora todos nós, volto a dizer, tenhamos, possivelmente na vida, suficiente experiência acerca dessa matéria. Passo a ler, então, o texto. Examinadas, e isto com a brevidade que se mostra conveniente a essas pequenas notas, eu não estou fazendo aqui um tratado das virtudes, claro, estou aqui apenas excursionando por alguns aspectos dessas virtudes. Mas dizia eu, examinadas as virtudes de veneração, que são 3, a religião, a piedade e a observância, que nós já examinamos nas exposições anteriores, e depois de nelas verificarmos uma hierarquia de bens a que se dirigem essas virtudes, né? Hierarquia esta, que permite graduar os hábitos, né, de veneração desde o ínfimo, o mais baixo, o inferior, que é a observância, passando pela piedade, até chegar ao superior, que é o da religião. Vamos tratar agora, ainda uma vez, não é possível fazer de outro modo, de maneira bastante concisa, das virtudes próprias da honestidade, que são também 3. A gratidão, a vindicta e a veracidade. Gratidão vamos tratar hoje.
Depois, acho que 2 aulas depois, vamos tratar da vindicta, que vai provocar os seus calafrios, como veremos. E, por fim, vamos tratar da veracidade um pouquinho mais amplamente, embora parte do tema da veracidade já tenha sido enfrentado aqui por nós em outros encontros, quando se procurou falar do tema da mentira, da mendacidade, que é um dos vícios opostos da veracidade. Deve entender-se neste assunto a ideia de honestidade como algo correspondente a um status de honra, um estado de honra. Honestidade corresponde à honorabilidade, à honra. Isso já vinha, status honoris, indicado nesta valiosa obra de Santo Isidoro de Sevilha, que são as etimologias. Eu tenho feito frequente referência às etimologias, um livro muito antigo, não é? Da passagem da antiguidade para a alta medieval. Porque, além de ter sido um trabalho sério, que a sua altura compendiava praticamente todo o conhecimento de que se tinha notícia, Santo Isidoro era realmente um pensador universal. Além disto, por um motivo, é que foi as etimologias, que, por exemplo, na edição espanhola mais recente, da BAC de Madrid, ela vem em 2 volumes de porte pequeno, ou seja, não são muito extensas. Mas as etimologias correspondem à primeira ideia de enciclopédia que há na história. As etimologias de Santo Isidoro são como que uma enciclopédia, a primeira enciclopédia de que se tem conhecimento na história. Muito bem. Lá consta, na expressão honestus, ou seja, correspondente a este verbete ou vocábulo latino, honestus, que corresponde ao nosso vernáculo honesto, isto, honestus, que não possui torpeza alguma, pois que a honestidade, senão a honra imperecedora, ou seja, a honra que não morre, algo assim como se dissesse possessão constante da honra, honoris status. Olha que interessante isso. A honestidade é a honra que se possui de maneira constante. Alguém pode ser, de fato, notem bem que, portanto, é um hábito. Por quê? Alguém pode ser honesto num determinado caso. Suponham aí alguém que sempre pratique desonestidade. Habitualmente seja desonesto, mas num caso, tem que ser honesto aqui e pratique um ato de honestidade, por qualquer motivo que seja. Muitas vezes até com medo de ser visto na desonestidade. Isso é um ato de honestidade. A honestidade como virtude consiste num hábito, ou seja, em algo que possui uma difícil mobilidade. As pessoas que têm o hábito da honestidade dificilmente praticam atos de desonestidade. É por isso que, ao longo da vida, nós consideramos a ideia de tendência de alguém ser honesto. E podemos dizer, quando conhecemos a pessoa, não, ele não faria isso. Embora nós saibamos que seja possível a prática de um ato, ou seja, voltando àquela história do André Vitti e do Roger Merli, que dizem que todos nós somos criminosos virtuais, ou seja, a qualquer momento podemos cometer um crime. Mas nós temos uma certa caracterização da honestidade como hábito. Ou seja, ao longo do tempo nós compreendemos as atitudes, ele não faria isso. É o que se chama de certeza de tendência. Eu já dei esse exemplo aqui em outras aulas, talvez aqui nas nossas próprias reuniões. Suponhamos o seguinte, vamos ver aqui, a doutora Margarete Maia, o doutor Hilário Lula, que estão aqui, minhas saudações, os dois resolvem viajar de trem. A doutora Margarete vai para Fortaleza de trem, o doutor Hilário vai para Rio de Janeiro de trem. Sobem nos trens. Qual é a tendência? O que nós diremos? Se alguém me perguntar para onde está indo a doutora Margarete Maia, está indo para Fortaleza, doutor Hilário Lula, está indo para o Rio de Janeiro. Isso é uma certeza de tendência. Por quê? Porque os trens vão para lá. Mas uma série de coisas pode impedir esse efeito. Por exemplo, o trem pode quebrar, a doutora Margarete pode chegar em Trairi, onde vive a doutora Thaís Castelo Branco, e resolver descer lá, fazer uma visita à doutora Thaís, e não vai chegar a Fortaleza. O doutor Hilário desce em São José dos Campos, que resolve visitar um amigo, etc.
Isso não nega a certeza de tendência, ou seja, a tendência é a de que o trem chegue ao local ao qual está destinado com quem embarcou nele. Essa é a ideia do hábito. O hábito nos dá uma certeza de tendência da pessoa, o que não significa dizer que aqui e ali possa não ocorrer isto, em virtude de peculiaridades, de singularidades, etc. Muito bem. Portanto, entendamos isso. A posse constante, perseverante da honra é o que se chama de honestidade. Ou seja, em estado habitual. Embora a honestidade seja, em muitos de seus aspectos, prossigo eu aqui a leitura, mais próximo da virtude da temperança do que do hábito da justiça, de fato, o que é o temperante? Ou seja, aquele que tem o hábito da temperança. É o que contém, sobretudo, as tendências do apetite sensitivo. Não é? Esse é o temperante. Parece, em muitos aspectos, que a honestidade seja próxima da temperança. No mundo contemporâneo, vinha sendo. O quadro brasileiro é um quadro um pouco diverso nos últimos tempos. Até a questão de 10 anos, mais ou menos, esta parte, quando se pensava em temperança, só se pensava nas questões de natureza sensível, mais exatamente nas questões de natureza sensual. Hoje em dia, já se tem pensado um tanto mais no quadro brasileiro, em que pelo menos a julgar aí pelas notícias que surgem, a corrupção atingiu níveis alarmantes. A temperança passou a ser considerada, sobretudo, mais neste caso das riquezas ou bens exteriores. Leiamos aqui uma palavra definitiva, dinheiro, do que relativamente às questões de natureza sensual. Até porque, nesta parte, houve uma espécie, para falar em português, claro, uma espécie de liberou geral. Né? Então, entendemos que não há mais a ideia da temperança nesta matéria. Então, parece realmente mais próximo da virtude da temperança do que da virtude da justiça. Mas a honestidade é uma virtude ligada à justiça, é um anexo da justiça. De fato, o tributo de honra que se confere a determinadas pessoas ou atos, mediante a gratidão, a vindicta e a veracidade, é mais acercado, de fato, da virtude da justiça. Vamos considerar a propósito que, por exemplo, distinguindo a retribuição exigida de conformidade com os princípios da justiça comutativa, versando-se, pois, aí um débito legal, débitum legale, São Tomás de Aquino, a quem eu tenho feito aqui justificada a referência em todas as aulas, porque a Suma Teológica é um tratado monumental, é uma obra humanamente insuperada e duvido que seja um dia superada. Refere-se ele, na Suma Teológica, ao débito de honestidade, débitum honestitatis. Aí está errado, está escrito honestatis, faltou honestitatis, faltaram aí duas letras, um I e um T, antes da letra A. Então, débitum honestitatis, que se satisfaz de modo voluntário, ponto facit. Ou seja, então essa é a diferença. Enquanto há uma conformidade plena com a justiça comutativa, que é o débito legal ou débitum legale, a honestidade é um cumprimento de observância espontânea, ou mais exatamente voluntária. Faço porque assim quero. Sponte facit. Sponte está ligado à palavra espontânea, é que mais devemos ler como vontade. Eu faço de acordo com a minha vontade. Tal que também, pois, a satisfação do débito legal, de algum modo, é honestidade se eu faço voluntariamente. A lei me impõe, mas eu quero efetivamente fazer assim. Então, é um comportamento honesto. E não de maneira compulsória. E essa é a questão da gratidão. A gratidão não pode ser compulsória. É muito característico do conceito de gratidão esta espontaneidade, ou mais exatamente, autonomia. Não é uma imposição heterônoma, não vem de uma lei, deve ser grato e pronto. Mais ou menos podemos dizer que o afeto, o reconhecimento, o amor não podem ser compulsórios. Nós vamos adiante verificar uma coisa aqui muito interessante acerca disso, que é uma passagem, para variar, retirada de uma das obras de Dostoiévski, acerca desse assunto. Com efeito, a satisfação de um débito ou recompensa por um benefício
pode participar de 3 diversas virtudes. Da justiça, quando a dívida tem caráter legal e a recompensa mede-se pela quantidade do recebido, secundum quantitatem date. Então, na verdade, veja, eu quero satisfazer um débito. Se eu compro um sorvete, ele custa R$7, como é que eu satisfaço esse débito? Pagando os R$7. É um ato de justiça. De amizade, segunda hipótese, quando o débito é moral e a recompensa mede-se pela causa da amizade. Se essa causa, a causa da amizade é a mera utilidade, conta-se o útil como critério de mensuração do benefício recebido. Se a causa é a virtude, sua medida é a vontade e o afeto do amigo benfeitor, porque nestes, vontade e afeto, consiste a virtude de amizade, ou seja, a vontade inclinada ao bem e o afeto pelo bem do amigo é que fazem a característica desse amor de amizade, que não tem causa na utilidade, mas tem causa na virtude. Porque nós sabemos, infelizmente, que há amizades utilitárias. Outro dia, perguntaram-me sobre a minha jubilação. Quando é que eu, afinal de contas, já no meu pós-meridiano, já por assim, tempos crepusculares, quando é que eu vou largar o tribunal, uma vez que eu já estou há mais de 10 anos que eu tenho condições de aposentar. Eu disse, olha, eu temo que as razões de amizade utilitária nesse meio tempo me venham colocar numa posição muito constrangida diante de pessoas que hoje me tratam como se fosse um grande amigo, mas que tinham visto alguma ideia utilitária. Também faz parte da vida. Por outro lado, terá a grande vantagem, vou seguir aqui o exemplo aquela contentamento, ou jogo do contente da Poliana, de verificar quais são os verdadeiros amigos. Quando se perdem posições e que se deixam as posições que têm algum prestígio social ou financeiro, etc., é que nós vamos verificar quais são os verdadeiros amigos. Por isso que se diz que é nas derrotas e nas tristezas, sobretudo, que nós vemos aparecer os amigos. Quando as situações são alegres, aí tem muitos amigos. Para a festa, há sempre amigos. Para os enterros, nem tanto. Né? E, finalmente, distinguindo-se um pouco disso, e vamos ver que há uma sobreposição dessas ideias. Né? São temas imbricados, ou seja, sempre participam um pouquinho ali, um pouquinho aqui das outras distinções. Nós temos especificamente a gratidão. Quando se tem por motivo um benefício recebido graciosamente, o que é obra do afeto. E a recompensa, então, deve antes medir-se pelo afeto do benfeitor do que pelo efeito do benefício. Não é tanto, portanto, o efeito do benefício, ou seja, a quantidade do benefício, a mensuração exterior, dinerária do benefício, por assim dizer, ou utilitária do benefício, mas sim a razão de ser desse benefício. Ou seja, o afeto com que um benfeitor se dirigiu para praticar o ato. Qual ela seja a gratidão, é uma hipótese de virtude especial anexo ao hábito da justiça. Portanto, anexa por quê? Porque esta virtude não integra inteiramente, ou seja, não integraliza inteiramente as exigências da justiça, senão que falta em alguma parte. Isso já era ensinamento de Cícero, portanto, aos tempos do direito romano e do pensamento romano. Cícero era, além de um bom retórico, tinha alguma incursão filosófica, inspirado no estoicismo. Virtude, a da gratidão, com que a reta razão indica devemos recompensar os benefícios que graciosamente recebemos, desde os mais superiores, como são os benefícios concedidos por Deus, assim a nossa vida, a nossa saúde, os nossos bens interiores, até os nossos bens exteriores, de que somos administradores, não somos propriamente donos deles, passando pelos benefícios que nos concedem nossos pais, nossos amigos, chegando aos benefícios que nos outorgam as pessoas constituídas em dignidade. E, nesse sentido, a gratidão confunde-se em parte, com a religião, em relação a Deus, com a piedade em relação aos pais e aos amigos, e com a observância em relação às autoridades
aqueles que estão construídos em dignidade no plano político e social. Mas a gratidão, prossigo eu, vai além, porque temos de ser gratos por todos os benefícios e a todos e cada um de nossos benfeitores. São Paulo, o apóstolo São Paulo, numa de suas epístolas, ordena que devamos em todas as coisas dar graças. Olha que coisa interessante. In omnibus gratias adite. Ou seja, em todas as coisas, haja dando graças em todas as coisas. De maneira que assim se atendam aos débitos morais e não apenas aos débitos legais. Então, outro dia eu soube de um episódio que vem bem a calhar. Uma moça. E poderia ser nossa filha, qualquer um de nós, fossem outras as circunstâncias de nossa vida. Uma moça que serve café em um determinado lugar, ficava triste, porque ninguém a cumprimentava. E, ao revés, extremamente contente, extremamente feliz, quando alguém lhe dirigia bom dia. Quando alguém demonstrava uma certa gratidão e atenção pelo fato de ela entregar uma xícara de café. Não imaginem que as gratidões devam ser necessariamente atos grandiosos, magnificentes, com todo aquele esplendor de Hollywood. Não. É um pouco de atenção. É, às vezes, imaginarmos, isso é importante, que nós poderíamos estar ali, ou que um parente nosso, um filho nosso, um neto nosso, poderia estar na situação do outro. Quase sempre essa regra de ouro, de comportarmos como gostaríamos que outras pessoas se comportassem conosco, quase sempre ela tem acerto. Por mais que ela pareça um tanto utilitária, um pouco geométrica demais, ela possui seu acerto em quase todos os casos. Daí que se caracterize de modo notório ser a gratidão uma parte potencial ou hábito anexo à virtude da justiça. Porque com a gratidão o que nós fazemos é recompensar ou retribuir dívidas que não são impostas compulsoriamente, mas sim e diversamente são débitos morais. Nós vamos na próxima semana falar sobre a ingratidão. E ao falarmos da ingratidão, provavelmente veremos melhor o que é a gratidão. Mas eu queria, aqui ao concluir essa exposição de hoje, relembrar um episódio muito interessante e que, de algum modo, está ligado ao tema da gratidão, que é o da não compulsoriedade desta virtude, da prática deste hábito e dos atos correspondentes ao hábito da gratidão. E é uma passagem magnífica, muito bonita, que se encontra escrita nesta obra magnífica, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, que é a chamada lenda do Grande Inquisidor. Resumidamente, acho que muitos conhecem essa história, então peço desculpas por, como se diz, chover no molhado, não é? Mas o Cristo volta, nesta lenda do Grande Inquisidor, à cidade de Sevilha. E está ali, junto à Catedral de Sevilha, junto a Giralda, quando é interpelado pelo Grande Inquisidor, que diz a ele: eu sei quem tu és. Sabia perfeitamente que era o Cristo. E acusa Cristo de culpa pelos males e pelos pecados e pela infelicidade dos homens, porque ele, Cristo, não cedeu a uma das tentações do deserto. Exatamente a tentação de adorar o demônio, de ajoelhar-se um minutinho e adorar o demônio. Lembram-se aqueles que passem os olhos no texto evangélico, que a esta altura Cristo não discutiu mais com o demônio e por isso simplesmente o afastou. Porque essa era a tentação maior. Essa tentação, evidente, se acolhida, inverteria toda a ordem salvífica, toda a economia da salvação, mas levaria a algo inconcebível, o amor compulsório. Haveria o amor compulsório, todos seriam obrigados a amar compulsoriamente, em vez de amar livremente. E a gratidão, de algum modo, marca-se por isso.
Não é um problema sentimental, sentimentaloide, ou coisa que vai. Não. É o verdadeiro afeto em relação aos benfeitores. Essa é a ideia de agradecermos todos e cada um dos benefícios que recebemos. E o notário também está chamado a isso. E às vezes nós somos chamados a isso em pequenas coisas que não notamos. Por exemplo, temos que ser gratos pela maneira respeitosa com que alguém se refere a nós, pela maneira respeitosa com que alguém se dirige a nós, ou seja, o modo com que o notário pode agradecer a um cliente ou alguém que procura é exatamente tratando com educação e cortesia, devolvendo o tratamento em forma de agradecimento. E quando não devolvo assim, nós vamos ver isso no caso lá para frente, daqui 2 aulas, no caso da Vindicta, talvez como espírito paidéico, pedagógico, é ensinar as pessoas a essa atitude de respeito, a educação, os modais de cortesia, etc. Isso também faz parte da virtude da gratidão. Uma das formas melhores de exercer assim, um dever de caridade com todos, exatamente o da correção fraterna, não é? Que hoje em dia está pouco na moda, né? As pessoas têm medo de corrigir outros, não quer ofender, não quer sensibilizar e deixa as pessoas nos erros. Isso que é grave, ou seja, não ter a coragem de indicar o erro que aparece em alguma atitude para não ofender. Ou seja, a verdadeira ofensa exatamente está em abdicar disso. Eu lá no gabinete, no tribunal, as minhas estimadas assessoras sabem muito bem que o dia que eu parar de fazer correções, é sinal que vai diminuindo a minha afeição. Então, eu faço correção, corrijo mesmo, tem que corrigir. Tem que fazê-lo com jeito, né? Às vezes com meus maus modos, mas aí é problema de falta de educação minha. Como eu já disse, meus pais me deram educação europeia, mas eu não consegui aprender. Meus caros, parece que os netinhos não apareceram mesmo. Eu vou ver se eu os chamo aqui. Ricardo! Ricardo! Às vezes eles ficam entretidos com outras coisas. Né, normal? Livraram-se, pois, da intercorrência que eu temia. Quero, então, cumprimentar a todos, renovo aqueles que eu já cumprimentei. Cumprimento a doutora Maria Fernanda Meyer Dalmas, doutor Fausto Mota, Thaís Camati, novamente a estimada doutora Mônica Della Vecchia, a professora Cláudia Domingues. Quem sou eu, doutora Cláudia? São correções que eu penso ver, mas também não garanto que sejam certas, não. Não há ninguém na vida que não seja sempre voltado a aprender alguma coisa. Eu vou contar uma coisa aqui. Certa vez, meu querido amigo, compadre desembargador Vicente de Abreu Amadei, sou padrinho de um dos filhos dele, a Maria Luísa, e nós lecionávamos numa coisa aí que chamam de universidade, e ele então estava em dúvida sobre o que estava ocorrendo, porque por mais que nós nos esforçássemos, o recrutamento dos alunos se fazia de tal modo que estava difícil produzir bons efeitos, a não ser de maneira muito rara, por mais que nós nos esforçássemos e apesar das nossas lacunas. E um dia ele estava particularmente crítico em relação aos alunos e tudo, e desanimado, achando que nós estávamos perdendo tempo ali, e mais do que isso, correndo o risco de participarmos de um engano, ou seja, os alunos pagavam para ter aulas e iam sair sem o resultado que desejavam, com o qual sonhavam. E aí eu tive já tinha um gracejo, mas que no fundo era verdadeiro. Eu disse, olha, Vicente, há algumas coisas que eles sabem muito mais do que nós, não se preocupe. Ele falou, como assim? Eu falei, claro, eles conhecem melhor a casa onde vivem, conhecem melhor os pais, conhecem melhor o quarto onde dormem. E assim, claro que isso é um exagero de comparação, um exagero de exemplo, mas que põe à mostra. Todos nós temos coisas a se ensinar.
a outros. E todos nós temos necessidade de correções, de retificações, de emendas. Por isso nós somos humanos, não é? Estamos em caminho, gradualmente tratando de progredir. E, portanto, erramos, as atividades humanas, todas elas estão sujeitas a erros. E a erros e correções, né? A vida não é assim? Caímos, levantamos, caímos, levantamos. É como uma pequena criança que vai andando e cai. Vai ter que aprender a andar e correr, né? Levante e vai andar. Chora um pouco, levante e vai andar. O ruim é quando duas coisas. Caímos e não levantamos, desanimamos, ou achamos que nunca podemos cair. Isso é um pouco de orgulho, um pouco de soberba. Não. Caímos e levantamos mesmo. E a soberba, às vezes, é que nos faz não querer ouvir as críticas que nos são dirigidas. Nós não somos obrigados a concordar com essas críticas. Algumas delas são injustas, algumas delas nos levam a mais erros do que já estamos cometendo, ou não nos faz sair do erro, mas podemos simplesmente ouvir aquilo que nos dizem e pronto, paciência. Fundamental nesse momento, que eu penso que é o critério que deve seguir, é nós não nos conformarmos com o politicamente correto. Por quê essa observação? Porque no plano cultural hoje, o politicamente correto é propriamente, definitivamente, a manipulação ideológica do comportamento que alguns desejam que todos tenhamos. Então, é preciso ter que, com prudência, sem audácia, sem, portanto, sair dos limites adequados da conduta, da fortaleza, mas também sem impavidez, ou seja, sem aquela história do abandono em situação que aí se encontra. Temos que ter a reta consciência de que nós temos que cuidar da nossa própria nosso próprio aperfeiçoamento, nosso próprio progresso. Por isso, as correções são bem-vindas e acho que todos nós podemos mutuamente corrigir-nos. Os mais velhos têm uma só vantagem, que eu digo, que é o meu caso. Já trilhou tantos erros, já tropeçou tantas vezes que sabe, às vezes, onde estão as pedras que nos derrubam. Mas levantemos a cabeça, animemos-nos, tenhamos, sobretudo, muita calma, porque as coisas sempre se resolvem. Sempre a cada dia ruim vem um dia bom. Sempre a cada dia bom vem um dia ruim. Com tranquilidade. Bom, muito obrigado a todos. E quero cumprimentar, então, novamente, o Dr. Hilário Lula, o Dr. João Lucas Gomes. Na dúvida de saber se a doutora Maria Isabel Dipp Capoletti entrou na aula, eu dirijo a ela os meus cumprimentos também. Vamos ver se os netinhos aparecem aqui. Onde é que estão os netinhos? Parece que não estão dispostos. Bom, livrei-os, portanto, dessa situação. Muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus permitir.